estando no nosso barco, vindo a tempestade, será que realmente nós vamos confiar que Ele mesmo estando ao nosso lado, Ele é capaz de parar a tempestade? Porque o medo vem para todos nós, a dificuldade vai vir para todos nós. Isso é normal do ser humano, ter medo, pensar no dia de amanhã. Mas a palavra diz que o dia de amanhã só pertence a Ele. Mas não é pecado você ter medo. O pecado é você não crer nas promessas que Deus fez para a sua vida. Isso é pecado. Ou nós cremos ou nós não cremos. O pecado é eu estar dentro da igreja, buscar algo de Deus, vir aqui adorar a Deus, mas não crer nos milagres de Deus. Ou só crer naquilo que realmente eu quero crer. Porque então você não está buscando Deus, ou você não está buscando Deus pela sua essência. Você está buscando Deus por aquilo que Ele pode te dar. Se você quer uma vida de conforto, trabalhe. É difícil, é? Se você quer prosperidade, saiba administrar o que você quer. Mas o que eu entendo e que eu aprendo com isso, que nós estamos caminhando para o fim dos tempos. E nós não estamos de passos curtos, nós estamos de passos largos. A volta do Senhor está próxima. Então, irmãos, nós como igreja, nós devemos entender que não há mais tempo, não há momentos de nós ficarmos mais desapercebidos, ou muitas das vezes, sabe, pensando só nos nossos sonhos, e esquecemos que os sonhos de Deus é maior que os nossos. Por isso que eu brinquei do arrebatamento. Feliz é aquele que vai ser arrebatado. Então você tem que estar alegre em saber ou crer que você vai ser arrebatado. Porque, irmãos, os que não forem arrebatados vão ficar aqui e vai sofrer uma grande angústia, uma grande tribulação. Porque se adorar a Deus com o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, nos convence de tudo aquilo que nós temos feito de errado, mesmo assim nós erramos, as pessoas zombam de Deus, as pessoas brincam com Deus. Imagine quando o Espírito Santo de Deus não habitar mais no nosso meio. O que essas pessoas irão fazer? O que será de nós? Então, irmãos, o que eu aprendo com isso é que Ele é o caminho, Ele é o único, Ele é verdadeiro, não existe outro. E aí eu te pergunto, como nós estamos vivendo uma vida tão rotineira, tão assim, sabe, preocupado com as coisas, e eu até coloquei no status, e se de repente, o de repente alcançar a sua vida? Mas que o que é de repente? De repente pode ser uma doença, você não está esperando. Lógico que nós nunca esperamos. Possa ser a perca de um ente querido, porque nós estamos sujeitos. Você está no mundo, e a Bíblia diz: no mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo. A Bíblia também fala que o sol nasce para o justo e não o justo. Então você não está livre dessas coisas. Eu e você, nós não estamos livres. Não é porque nós estamos buscando a Deus, não é porque nós estamos na igreja, nós estamos livres dessas coisas. Pelo contrário, parece que quanto mais nós buscamos, mais o cerco se fecha. Não é assim? E eu quero compartilhar algo com você, através da palavra de Deus, aquilo que Deus falou comigo. Eu quero que você entenda aquilo que Deus vai falar comigo e com você nesta noite. Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 11. Minha Bíblia diz assim: Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Em muitas traduções está: Jesus ressuscita o filho de uma viúva, a viúva de Naim. Diz assim a palavra do Senhor: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim,
e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chorem. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e região circunvizinhas. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui a Tua palavra, Senhor amado, Deus querido, que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Pai, da mesma forma que o Senhor falou no meu coração, fale ao coração da Tua igreja, Senhor. Que nós possamos, Espírito Santo de Deus, entender aquilo que o Senhor tem nesta noite, Pai. Que nós possamos, meu Pai, beber dessa porção, Senhor. Que nós possamos deixar essa porção entrar no nosso coração, Senhor. Que nós possamos entender verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite, Pai. Pai, que nós possamos abrir o nosso entendimento, o nosso ouvido. Que a Tua palavra possa se fazer, Deus amado, Deus querido, meu Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos despertar para aquilo que o Senhor tem, meu Pai, durante esses dias, porque sabemos que os dias são maus, Senhor. Que nós não devemos olhar para o tamanho do problema, para o tamanho da circunstância, mesmo, meu Pai, sabendo que muitas das vezes, Pai, somos falhos, somos pecadores e somos homens, Senhor, que muitas das vezes temos medo, temos angústia, Senhor, mas que nós possamos confiar somente em Ti, Senhor, porque nós sabemos, meu Pai, que se nós cremos na Tua palavra, Senhor, nós conseguiremos viver o melhor daquilo que o Senhor tem para nós, e o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Nós vemos aqui Jesus fazer um milagre. Nós vemos Jesus ressuscitando o filho de uma viúva. E o engraçado é que, quando eu me deparo com esse texto, e olho por um texto anterior, eu vejo Jesus, no mesmo capítulo de Lucas, curando um enfermo que estava à beira da morte, que não tinha morrido ainda, um servo de um centurião, e que me deixa mais apaixonado ou mais querendo conhecer mais Jesus, é porque o que acontece, nós vemos, se você parar para analisar e você começar a estudar, essa ressurreição desse jovem é um dos 35 milagres que Jesus foi registrado nos evangelhos. Mas nós vemos que a ressurreição desse jovem foi a primeira. Jesus já havia feito outros milagres, Jesus já havia feito outras maravilhas, mas de ressuscitar mesmo, este foi o primeiro. Aí eu comecei a analisar, comecei a estudar, falei, nossa, mas o primeiro, sim. E depois nós vemos mais 2 milagres de ressurreição, que foi a filha de Jairo e a ressurreição de Lázaro. Nós vemos que Jesus, Ele veio na terra para se cumprir um propósito. Jesus, em meio à sua caminhada, em meio à sua jornada aqui na terra, Ele veio para fazer a vontade do Pai. E quando nós começamos a analisar e nós começamos a entender o texto, Jesus ele não veio para agradar homens, como nós sabemos. Jesus não veio para agradar aquele que é mais influente, ou aquele que ora mais, ou aquele que ora menos, não. Ele simplesmente veio para fazer a vontade do Pai.
Ele veio para fazer com que se cumprisse o propósito de Deus na terra, para que as pessoas pudessem entender que existia um Deus soberano, um Deus que estava acima de todas as coisas, um Deus que tinha poder até sobre a morte. Eu fico imaginando quando Jesus se depara com esse jovem morto. Jesus, ele começa a olhar aquela multidão que está vindo adiante dele. E aí Jesus olha para o olho daquela mulher e se compadece. E se compadecer ultimamente, nós olhamos e nós vemos as pessoas não se compadecem mais com um problema do outro. As pessoas não se compadecem mais com a dificuldade, com as limitações do próximo. Sabe por quê? Porque isso não vai te trazer benefício nenhum muitas das vezes. Jesus poderia pensar igual a mim, igual a você, mas Jesus, ele olha ao profundo do meio do teu coração, como olhou para o profundo do coração desta mulher. Mas o que eu acho mais interessante é que Jesus estava em uma outra cidade. Jesus estava em Cafarnaum, fazendo ali a sua evangelização, fazendo a vontade do Pai. E Jesus, do nada, para nós, ou para muitas pessoas, decide ir para Naim. Naim, uma cidade pequena que não tinha destaque. E o significado de Naim é uma cidade formosa, charmosa ou graciosa. Era um vilarejo da região da Galileia. O engraçado é que da onde Jesus estava para Naim, se você dá um clique no Google, se você parar para estudar, dá em média de 40 a 50 quilômetros. De carro é rápido. Se você for parar hoje para ir de Cafarnaum para Naim de carro, é coisa rápida. Dá uns 45 minutos, acho que nem isso, por aí aproximadamente. Mas a pé, que era o trajeto de Jesus, durou em média 10 horas. Então, quando eu olho para Jesus fazendo essa caminhada, fazendo essa trajetória, eu consigo entender que os propósitos que Jesus veio para fazer aqui na terra se cumpriu todos. Só não se cumpriu aqueles que as pessoas realmente não entenderam quem era Jesus, ou o chamado de Jesus aqui na terra. Porque ele era filho de Deus, então ele tinha autoridade sobre todas as coisas. Mesmo ele fazendo todos os milagres, os seus prodígios, suas maravilhas, as pessoas ainda desconfiavam. As pessoas ainda desconfiavam daquilo que ele veio fazer aqui na terra. No entanto que Jesus é convidado para um casamento, e está lá ele sentado, como um convidado normal, como uma pessoa comum, como ali as pessoas achavam que ele era uma pessoa comum. Os próprios irmãos achavam isso dele. Jesus ali conversando, dialogando com as pessoas, e todo mundo alegre, comendo, bebendo, se divertindo. E de repente, acabou o vinho. E de repente, acabou-se a alegria. Meu Deus. É assim que muitas das vezes acontece comigo e com você. O de repente, ele vem sem avisar. O de repente vem enquanto menos eu e você esperamos.
passagem. E de repente muitas das vezes serve para mim e para você entender que existe um Deus soberano sobre as nossas vidas. Existe um Deus que controla os céus e a terra. Existe um Deus que controla a morte e a vida. Meu Deus. E muitas das vezes nós nos deparamos com aquelas pessoas no casamento, alegre, se divertindo, dando risada, e de repente acabou a diversão, porque o vinho simboliza alegria, e naquela época, na cultura, eles bebiam bastante vinho, e seria feio para o noivo e para a noiva, em meio àquela festa, em meio ao casamento, um momento de alegria, faltar o melhor da festa, que era o vinho. Então eles começaram, acabou o vinho. E aí chega até o ouvido de Jesus. E o engraçado é que Jesus é tremendo, é maravilhoso. Com a sua simplicidade, ele somente fala: não chegou a minha hora. Meu Deus. Sabe por quê? Não é no momento que eu e você queremos. É, Deus. Os propósitos de Deus não acontecem de qualquer jeito, de qualquer forma na minha e na tua vida. Porque se fosse da forma que a sua mãe queria, Jesus não ia passar pelo sofrimento. Muitas das vezes eu e você queremos passar por aqui, por essa terra, sem ter sofrimento, sem passar por angústia, sem passar por dificuldade. Ah, mas Renato, você não sabe o que eu estou passando. Verdade, muitas das vezes as pessoas não sabem o que você está passando, o pastor não sabe o que você está passando, mas Deus sabe. Aquele que te formou, aquele que te criou sabe. Eita, Jesus. Você acha que Jesus, ele foi nessa festa por acaso? Você acha que Jesus, ele saiu de um lugar, andou mais de 10 horas, por acaso, para ir de uma cidade para outra? Quando Jesus se locomovia de um lugar para outro, era por acaso que Jesus se locomovia? Jesus não faz nada por acaso na minha e na tua vida. Meu Deus. As coisas só acontecem, só se dão na minha e na tua vida, porque nós não andamos conforme a palavra de Deus, ou nós não cremos naquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. Renato, mas até agora eu não entendi aquilo que você quer falar. Calma que você vai entender. Se você não entendeu ainda, você vai entender. É, Jesus, aleluia. Sabe por que muitas das vezes nós não entendemos? Porque nós nos preparamos para o domingo. Senhor, eu quero ir para a tua casa escutar uma palavra de bênção. Quero escutar aquilo que o meu coração está pedindo. Você não vem para a casa de Deus falando para Deus assim: Senhor, quero escutar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Se é uma palavra de correção, que seja uma palavra de correção. Se tem faltado fé na minha vida, que eu possa escutar uma palavra para que minha fé seja reativada, para que eu possa voltar a crer naquilo que o Senhor me prometeu. É assim que as pessoas estão vendo Jesus, como um amuleto, ou muitas das vezes como uma peça, ou como um ser de zombaria. Eu não quero criticar quem está no mundo, porque quem está no mundo já é do mundo. Esse já está no mundo. Esses estão cegos já. O que eu quero que você entenda como igreja, que quem está ficando cego são as pessoas dentro da igreja, são os próprios cristãos. Porque vem para a igreja, mas não crê mais na palavra de Deus. Não crê que Deus pode mudar a situação. Não crê que Deus pode mudar de repente que possa vir a acontecer na minha e na tua vida. Mas uma coisa é certa, ele está a caminho. Aleluia. Da mesma forma que ele saiu de uma cidade para ir até Naim, ele está no meio do caminho. Aleluia. Eu não sei qual é o tamanho do teu problema. Eu não sei qual é a morte ser espiritual. Eu não sei aquilo que você tem pedido para Deus. Eu não sei aquilo que você tem orado para Deus, mas uma coisa eu sei: ele está a caminho. Aleluia, Jesus. Creio, Deus, aleluia. Porque essa mulher, quando nós entramos no texto e nós começamos a olhar a história dessa mulher,
e ao mesmo tempo é uma história que nos remete a pensar: e agora? O que vai acontecer com esta mulher? Porque nós lemos hoje e sabemos que Jesus foi ao encontro dela. Mas se você não soubesse que Jesus foi ao encontro dela, e você parasse para analisar uma mulher que perdeu o seu esposo, que a Bíblia mesmo diz que ela era viúva, e na sequência perdeu seu filho, quando você começa a analisar no Antigo Testamento, quando você olhava para a história, a mulher antigamente, o sonho dela era ser bem casada e ter filhos homens. Isso era o sonho de qualquer mulher: ser bem casada com um marido de honra, um marido trabalhador, e ter filhos homens, para que pudesse dar continuidade ao seu legado. Mas essa mulher, em algum momento, ela viu a metade do seu sonho ser destruído, porque primeiro ela perde o seu esposo, mas ela continua confiante. Por quê? Porque ela fala: eu perdi o meu esposo, ainda tenho o meu filho, que esse sim vai trabalhar, vai ser um bom filho, vai ser um bom trabalhador, um jovem de responsabilidade, que vai cuidar de mim na minha velhice. Muitas das vezes nós temos sonhos, e quando nós começamos a nossa trajetória, no meio desses sonhos, acontecem muitas coisas, até nós alcançarmos esse sonho. Porque no meio desses sonhos, vai surgir etapas, que muitas das vezes dificultam você alcançar o teu sonho. Mas essa mulher mesmo, em meio à sua dificuldade, ela falou: ainda tenho meu filho. Mas ela olha e se depara com o seu filho morto. O sonho dessa mulher acabou, irmãos. O de repente chegou na vida dessa mulher. Meu Deus. O de repente entrou dentro da casa desta mulher. E aí, eu conjecturando aqui, pensando, porque ela, por ser uma mulher hebreia, falou: o que será de mim agora? Não tenho mais o meu esposo, que era o mantenedor da casa, que sustentava a casa. E agora, Senhor, eu perdi o meu filho, que poderia me ajudar. E agora o que eu faço? Como é que eu faço? E a palavra diz que esta mulher leva o seu filho com a multidão para poder enterrar fora da cidade. E essa mulher está num cortejo, indo para fora da cidade, levar o seu filho para ser enterrado. Meu Deus. Irmãos, só quem perdeu um ente querido sabe a dor que é. No caminho do lugar onde está o falecido até a sepultura. Só quem sabe e quem perdeu um ente querido ou uma pessoa que ajudava você na sua casa, não só financeiramente, mas você via aquela pessoa como um alicerce, uma pessoa que você pudesse se apoiar. Só esta pessoa vai entender o sofrimento desta mulher, a angústia que essa mulher passou, que estava passando na sua caminhada. Meu Deus. Mas uma coisa é certa, irmãos: a providência estaria por vir. A providência estava a caminho.
mas ela não sabia ainda. E no meio do caminho, na saída da cidade, quem ela vê? É Jesus. Quem ela vê? É assim que acontece comigo e com você. Muitas das vezes é permitido situações acontecerem na minha e na tua vida para que nós possamos enxergar que Jesus está a caminho. Meu Deus. Que é Jesus que está ao nosso encontro. Que é Jesus que prometeu para mim e para você que ia preparar morada para nós. Não foi homem que prometeu. Não foi o pastor que prometeu. Não foi o evangelista que prometeu. Quem prometeu foi aquele que fez os céus e a terra. Aleluia, Jesus. Foi aquele que soprou o fôlego de vida nas nossas narinas. Foi aquele que te escolheu desde o ventre da tua mãe. Mesmo você sendo falho e pecador, eu sendo falho e pecador, Jesus nos escolheu. Meu Deus. E essa caminhada para essa mulher parecia ser uma eternidade. Mas quando nós paramos para analisar o texto, quando nós paramos para entender que Jesus, Ele não tarda, Ele não falha. Aleluia, Jesus. Jesus não saiu de uma cidade para outra à toa. Jesus não te trouxe até aqui à toa. Jesus não te escolheu à toa. Jesus não te tirou do lamaçal do pecado e te trouxe até aqui hoje à toa. Tem um propósito sobre a mim e sobre a tua vida. Meu Deus, aleluia. Mas não é o meu propósito ou o teu propósito. É o propósito de Deus sobre as nossas vidas. É que no meio do caminho surge os de repente. Os de repente você esfria espiritualmente. Meu Os Deus. de repente se levanta o gigante sobre mim e sobre a tua vida. Nós não queremos mais vir para a igreja. Os de repente você é frustrado por alguma palavra que lançou sobre a tua vida É, Deus. e você não crê mais. Mas uma coisa é certa: Jesus não muda. Creio. Esse que te prometeu não muda. Aleluia. Esse não falha. E Ele fala para mim e para você: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo na nossa porta para entrar. Porque nós estamos caminhando em passos largos para a volta dele. E Ele vai vir buscar a sua noiva. Ele vai vir buscar a sua igreja. E como é que nós estamos? Ou como é que nós estamos? Será que nós estamos orando e vigiando? Será que as nossas lamparinas estão acesas? Ou será que se o Senhor não voltar hoje, nós temos azeite suficiente para o dia de amanhã? Meu Deus. Porque isso não basta só eu crer, não basta só eu vir à igreja, precisa que nós viemos vigiar. Precisamos, além de vigiar, nós precisamos orar, irmão. Porque se a Bíblia quisesse só que eu vigiasse, ela não fala vigiar e orar a todo tempo. É a todo tempo, não é só hoje, não é só na igreja, não é só no meu trabalho, não é só na faculdade, é a todo tempo. Meu Deus. Jesus. E quando nós falamos de vigiar, porque só orar também não basta. Nós estávamos aqui na terça-feira no estudo, e nós entramos aqui não é um debate, mas sim num consenso e numa troca de ideias gostosa. Porque quando nós falamos e nós pegamos essa palavra vigiar, e nós trazemos para os dias de hoje, eu pego um segurança que toma conta de uma empresa, a função dele é vigiar a empresa. Para quê? Para que ninguém roube, para que ninguém furte, para que ninguém entre dentro da empresa. Essa é a função do vigia. Você não entendeu o que Deus está querendo falar nessa noite? Aleluia, Jesus. A nossa função não é só orar, nós devemos vigiar.
vigiar, porque a palavra diz que o nosso inimigo ele fica ao nosso derredor, só esperando uma brecha, irmão. Só esperando uma brecha para que possa entrar, para que possa nos tirar da presença de Deus. Aleluia. E muitas das vezes a circunstância vem, os problemas vêm, para que você desanime, para que o inimigo entre no meio da minha e da tua vida, para que coloque dúvida sobre aquilo que Deus prometeu sobre as nossas vidas. É assim que o inimigo trabalha. Muitas das vezes nós estamos esperando que o inimigo ele entre de uma forma. Não. Ele vai entrar nos momentos que menos nós esperamos. Essa mulher não esperava que isso aconteceria com o filho dela. Aconteceu com o seu esposo e de repente acontece com o seu filho. O sonho dela se acabou. Você acha que a tristeza, a mágoa não veio? Não vem. Mas quem é que nos fortalece? É Jesus, é a palavra de Deus, é a oração, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, que muitas das vezes nós queremos desistir, nós queremos desanimar, nós queremos parar com tudo, nós vemos as coisas acontecerem, nós falamos, olha lá, o povo não teme mais a Deus, as pessoas estão brincando, mas isso é para abrir os nossos olhos espirituais, para que nós possamos continuar firmes na palavra de Deus, continuar firmes na presença de Deus, para que quando o Senhor voltar, Ele possa achar em mim e você as lamparines acesas. É isso que Deus está falando comigo e com você. Não importa o tempo, não importa o momento. Se Ele te prometeu há 30, 40 anos atrás, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não vai tardar, Ele não vai se atrasar. Porque se fosse assim, da mesma forma que Ele curou a filha de Lázaro, Ele foi parado no meio do caminho. Ele já não sabia que ele ia ser parado no meio do caminho? Quando Lázaro, seu amigo, foram avisar para ele: ei, Jesus, seu amigo Lázaro morreu. Falou: calma, vocês estão muito emocionados. Vocês não entenderam. Vocês não entenderam ainda por que eu vim à terra. Vocês estão muito afoitos. Vocês estão desesperados. Vocês estão querendo dar um passo maior do que a perna. Eu vim aqui para cumprir o propósito do meu Pai, não o propósito de vocês. E todos os milagres que Jesus fez foi para que o nome de Deus fosse glorificado. Jesus não se atrasa, irmão. Ele nem se adianta nem se atrasa. O teu relógio sim, que é diferente do dele. O dele não. É assim, ó, é uma linha constante. Não é assim que nem a nossa, ó. Hoje eu estou, hoje eu não estou, hoje eu estou. Não. Acalma o teu coração. Por que estás aflito? Não foi Deus que prometeu? Deus vai trazer, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai transformar. É assim que Deus faz. E Deus trabalha na simplicidade, irmão Anderson. Deus não precisa fazer estardalhaço. Deus não precisa mandar anjos. Deus precisa só que você abra o teu coração, só isso. Deus precisa que você somente creia. É o que ultimamente tem a dificuldade da igreja. Porque a igreja só crê e se vê. É igual Tomé. Mas Deus no mundo espiritual tem feito tantas coisas pelas nossas vidas que nós nem pensamos ou imaginamos os livramentos. Você está aqui por merecimento? Nós estamos aqui por merecimento? Não. É a misericórdia de Deus que mais uma vez nos alcançou. Aí eu te pergunto, o que nós temos feito? Nós precisamos de obras também. A fé sem obras é morta. Uma tem que andar do lado da outra. Mas o pessoal pega o Paulo, né, pega Tiago e começa, sabe? Não, irmão, somente creia. Somente viva conforme a palavra de Deus. Somente viva conforme aquilo que Deus prometeu a você. Deus não vai se atrasar. Ah, mas se eu não viver aqui, porque não era o momento de você viver aqui, mas você vai ver lá, na Nova Jerusalém. Mas o que tem a ver com o texto que você abriu? O que eu estou te falando, que as dificuldades, os problemas, por mais que sejam diferentes, vai vir para mim, para você, como veio para essa viúva.
Mas uma coisa é certa: da mesma forma que aconteceu isso com a viúva, aquele que é o dono da vida e o dono da morte, ele estava a caminho. Ele estava a caminho para ressuscitar o sonho daquela mulher. Ah, mas comigo não aconteceu isso. Mas continua crendo, irmão. Por que será que muitas das vezes... Vamos lá. Nós estamos pregando a palavra. Nós pregamos, trazemos para vocês, nós estudamos. Nós cremos que Deus pode fazer um milagre. Nós cremos que Deus pode fazer toda uma situação, porque nós vimos através da Bíblia, sim ou não? Sim, né? Jesus esteve lá presente, sim ou não? Jesus está aqui hoje? Ele não está fisicamente, irmão, mas ele está. A palavra de Deus fala que no dia 2 ou 3 reunidos no seu propósito, ali eu me faço presente. Mas, olha só, ele estando presente, as pessoas começaram a questionar, porque assim, quando ele chega até esta mulher, ele vai até ela. Olha só o que o texto nos diz. Deus, aleluia, Jesus. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro da filha filho único de uma viúva, e uma grande multidão na cidade. Ao ver o Senhor, se compadeceu e disse: não chores. Primeiro, eu fico imaginando a multidão. Como é que uma pessoa, vendo que seu filho está ali morto, ou vendo que uma senhora está indo enterrar o seu filho, mesmo já sendo viúva, chega um cidadão, um homem, que naquela época as pessoas começavam a criticar, que ele falando que era Jesus, Filho de Deus, que as pessoas criticavam, mesmo vendo muitos milagres, fala para ela assim: não chore. Eu fico conjecturando e pensando o que aquela multidão estava imaginando. Esse cara é louco. Como é que ele pode falar para uma mulher que perdeu seu esposo, que era o que mantinha a casa, os sonhos que mantinha, e tinha o seu filho, que era o único sonho que se restava para ela, morre também, e ele chega para ela e fala: não chores. Meu Deus. Como é que uma pessoa passando por esse tipo de problema chega para outra e fala assim: não chore? Não é difícil? Quando você para analisar o texto, quando você para é difícil, irmão. Você está por um problema, você está passando por uma dificuldade, passando por uma perda, e a pessoa chega em você e fala: não chore, irmão. Não chore, porque não é com você. Foi você que perdeu seu filho, foi você que perdeu seu pai, não foi você que... Mas uma coisa, irmão, eles não tinham entendido, que aquele único que poderia ressuscitar o sonho daquela mulher, foi ele que fez a pergunta. Jesus. É que muitas das vezes nós não queremos enxergar as coisas. Meu Deus. Depois se aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus e disse: jovem, eu lhe digo, levanta. Primeiro eu quero que você entenda uma coisa. No Antigo Testamento, acho que em Números capítulo 19, verso 11, se eu não me engano, a Bíblia diz que aquele que tocasse num cadáver se tornaria impuro. Jesus, ele já está quebrando, sabe, o paradigma, ele já está quebrando, sabe, como é que eu posso te dizer, o protocolo, o religiosismo das pessoas aí, porque é assim que as pessoas fazem. É assim. Quando você começa a orar demais, fala lá: ó, crente está orando demais, ele está pensando o quê? Que é ser mais do que os outros. Jesus, ele vem para quebrar o protocolo. Jesus, ele vem para mostrar para mim e para você que ele é diferenciado. Jesus, ele vem para mim e para você falar que basta só uma palavra dele, para que as coisas que estão acontecendo, que o de repente que acontece com a minha e com a tua vida, pode ser mudado hoje. Pode ser mudado nesse lugar instante. Creio, Deus.
mostrar que, independente daquilo que as pessoas estavam vivendo através da sua religião, através, sabe, daquilo que os fariseus estavam tentando confundir o povo, ele continuou a sua jornada. E aí ele lançou uma palavra: jovem, eu lhe digo, levanta-te, ou levanta-se. Eu fico imaginando quando ele fala isso e toca naquele jovem, ele está falando assim: sonhe, volte a entrar no coração desta viúva. Meu Deus. Sonho, seja restabelecido na vida desta mulher, Aleluia, Jesus. seja restabelecido na vida deste homem. Meu Deus. Eu quero dizer para você nesta noite que só basta uma palavra de Deus para mim e para você. Muitas das vezes nós estamos vivendo numa vida, muitas das vezes, sabe, querendo as coisas imediatas, as coisas acontecem de uma hora para outra, e não é assim que funciona. Porque a palavra de Deus fala que antes mesmo de você existir, ele já era. Meu Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. O propósito só vai se cumprir se você estiver debaixo da potente mão de Deus. Porque o propósito vem para se cumprir, para que as pessoas possam entender que existe um Deus ainda sobre a minha e sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Não pense em você, não pense em eu, que nós estamos livres da potente mão de Deus. Amém. Quando o Senhor pesar a sua mão sobre a população, sobre o povo, sobre aquilo que o povo tem feito, irmãos, só aqueles que realmente creem vai permanecer. As pessoas estão brincando de evangelho. As pessoas estão brincando com o nome de Cristo. As pessoas não aprendem. Entra ano e sai ano, as pessoas estão brincando com o nome de Jesus. Mas o nome dele tem poder. Não precisa que eu e você venhamos clamar e falar para as pessoas. Aleluia, Jesus. Porque o Pai lá de cima está vendo. Por isso que nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Nós precisamos entender que Ele está a caminho, que Ele está à porta, que Ele está, sabe, vindo em nossa direção. Da mesma forma que Ele vem em direção a essa viúva, Ele está vindo em direção a buscar a sua noiva. Meu Deus. Mas para que o sonho seja restabelecido, irmão, nós precisamos crer. Creio, Jesus. Aleluia. Verdade, meu Deus. Aleluias. Aleluia. Santo Deus. Glórias a ti, Jesus. Porque essa mulher, eu fico imaginando essa mulher conhecendo a lei, conhecendo toda a sua história. Senhor, e agora o que vai acontecer no meio do caminho? Sabe, Senhor, os sonhos acabados, o meu sonho morto, já em cima de que eu posso dizer como se fosse um caixão da época. Mas uma coisa é certa, irmãos, Deus sempre vai haver uma válvula de escape para as nossas vidas. Aleluia. Deus sempre vai trazer uma válvula de escape para mim e para você. Quando eu olho lá para trás, no Antigo Testamento, quando aquela família, no livro de Ruth, sai de um lugar, sem a permissão de Deus, sem pedir direção de Deus, e vai para um lugar que Deus não havia falado. Aí esta mulher, primeiro perde o seu marido, e logo na sequência, perde os seus filhos. Essa mulher se vê nessa mesma situação. Porque quem era o mantenedor da casa era o marido, eram os filhos. Muitas das vezes acontece assim comigo e com você. Acontece com muita gente. Sem direção de Deus, sem Deus falar, quer fazer algo além daquilo que Deus mandou, quer fazer algo além daquilo que Deus tem falado.
E aí quando de repente vem e a pessoa cai, que ela abre os seus olhos espirituais, você repara que ela tem que voltar tudo de novo? Então não é mais fácil permanecer aqui, sabendo que Deus pode trazer a provisão neste lugar? Meu Deus. Eu não estou falando de igreja, irmãos. Estou falando de, sabe, da sua relação com Deus, da sua direção com Deus, daquilo que Deus está falando no teu coração. É do teu ministério, daquilo que Deus fala para você. É ser direcionado no teu trabalho, é na tua escola, é no teu casamento. Porque só quem pode restaurar, só quem pode transformar isso é Deus. Por mais que os irmãos possam vir te ajudar em oração, possam ir na sua casa, mas só quem pode restaurar isso é Deus. Só quem pode ressuscitar o teu sonho que está morto é Deus. Só Ele tem o poder. Só Ele, mais ninguém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e região circunvizinha. Primeiro, irmãos, você vê que o povo é tão incrédulo que o compararam com um profeta. Mesmo ele fazendo o que fez, as pessoas o compararam ele como um profeta, o compararam como um homem comum, o compararam como Elias, como Eliseu. Por mais que Elias e Eliseu fizeram suas maravilhas, seus prodígios, por intermédio de Deus, mas era homem comum, igual a mim, igual a você. Que muitas das vezes olha para o tamanho do problema e da circunstância e corre com medo, se esconde com medo, mesmo sendo usado por Deus, sentiram medo. Só que aqueles não tinham entendido ainda que Jesus era o próprio Deus na terra. Jesus era o próprio Deus aqui na terra. E as notícias se espalharam. Eu fico imaginando se fosse nos dias de hoje, porque não tinha carro, para se locomover era uma dificuldade, não tinha internet. E fala que a notícia se espalhou por toda o povoado. Creio, Jesus, aleluia. É Deus, aleluia. E muitas das vezes nós ficamos, sabe, não vou pregar, não. Eu não vou falar para fulano. Aí ele sabe o que ele está fazendo de errado. Hoje nós temos todas as ferramentas na mão, mas nós não fazemos um bom uso das ferramentas que nós temos na mão. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Que muitas das vezes nós até podemos estar igual esta viúva, se lamentando, chorando, sofrendo, que muitas das vezes aquele que parecia para nós esperança tem acabado de morrer. Mas uma coisa eu te digo: Aleluia, Jesus. surge para mim e para você Jesus de Nazaré, aquele que pode mudar o nosso caminho, que pode mudar o nosso destino, aquele que pode mudar a nossa rota. Meu Deus. A palavra de Deus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Se Ele é o caminho, por que nós queremos mudar? Por que nós não cremos? Por que nós não confiamos?
se o teu sonho por algum motivo morreu, ou se por alguma circunstância, algum momento de fraqueza, você deixou de crer. Mas o Senhor nos trouxe nesta noite para falar: eu estou a caminho. Aleluias. Para ressuscitar o teu sonho. Eu estou a caminho para trazer à tona aquilo que você achou que estava morto. Para fazer reviver aquilo que você achou que estava morto. É Deus. Creio, Jesus. Porque fico eu pensando, muitas das vezes nós nos trancamos no nosso quarto, nós começamos a orar, começamos a olhar para o tamanho do problema, ficamos imaginando: Senhor, o Senhor nos abandonou, o Senhor nos abandonou, o Senhor não tem visto as minhas limitações, o Senhor não tem visto aquilo que eu tenho clamado, aquilo que eu tenho orado. Mas quando eu vou para as Escrituras e eu olho para Jeremias falando para mim e para você: pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta? Eu jamais me esquecerei de ti. Aleluia. Quando Jesus ele começa a caminhar em sentido àquela cidade, Jesus já sabia que ali ele tinha uma grande obra. Então Jesus, quando ele me trouxe, quando trouxe você até aqui, é porque ele sabe que tem uma grande obra a ser cumprida nas nossas vidas. Vai vir os de repente, vai vir a circunstância, vai vir os problemas, vai vir as dificuldades, mas saiba que Ele está comigo e com você até aquele grande dia. Ele vai estar comigo e com você até aquele grande dia. Não desfaleça na fé. Não deixe as palavras lançadas ao teu coração fazer com que você desanime. Não deixe que as percas te tiram da presença de Deus. Não deixe que as percas te levam para um lugar distante e você começa a imaginar ou pensar que Deus esqueceu de você. Não, porque não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti. Jesus, da mesma forma que Ele entregou nos braços aquele jovem para sua mãe, que agora estava vivo, Ele quer te entregar nesta noite o sonho que você perdeu. Creio, Deus. Aquilo que você achou que estava morto, o Senhor quer te entregar nesta noite. Se coloque de pé. Glórias a ti, Deus. Do mesmo jeito que Jesus ressuscitou o filho daquela viúva, Jesus quer ressuscitar os teus sonhos. Ele é o único que pode mudar a minha história e a tua história. Ele é o único que pode trazer à tona aquilo que nós temos pedido.